Universidade Aberta dessa semana é um especial sobre as eleições. A gente fez diversas matérias sobre um possível Brasil ideal de 2015. Hoje, nosso convidado especial é o jornalista Bob Fernandes. Ele vai discutir um pouco as nossas matérias e comentar um pouco o assunto eleições com a gente. A demanda por moradia em São Paulo é uma coisa aberrante, né? Só de déficit habitacional reconhecido pelo IBGE, nós temos 700 mil famílias na cidade de São Paulo. Sem contar mais de 1 milhão que vivem em favelas e cerca de 3 milhões que vivem em áreas irregulares na cidade. Então, essa demanda ela é latente, ela é muito forte, por isso que ocorrem ocupações quase que diariamente. Muitas pessoas trabalham e pagam aluguel para ter uma moradia, porque essas pessoas têm que ser diferentes invadindo, né? O governo deveria sim ajudar as pessoas e também elas se esforçarem um pouco para trabalhar e conseguir ao menos pagar um aluguel para morar e não ficar invadindo os prédios. Tem muitas moradias realmente que estão abandonadas no centro de São Paulo. Né? Então tem que rever todo esse conceito e ter mais vamos dizer assim, esclarecimento, né, do governo, da prefeitura para com essas pessoas. Pelo fato de ter muitos prédios abandonados aqui no centro, a prefeitura podia fazer alguma coisa que revertesse essa situação. Não é preciso muito senso de justiça para perceber que alguma coisa está errada e que alguma coisa precisa ser feita. Então, dentro de argumentos do bom senso, nós conseguimos chamar uma parte da sociedade para, se não lutar conosco, ao menos não nos criminalizar. Nessa questão da ocupação de prédios, de espaços vazios, eu não sei se parece que é uma lei que 10 anos seria o prazo legal para, se não tiver ocupado, ser ocupado, é isso? É isso mesmo. A gente andou fazendo umas entrevistas para um outro programa e eles acabaram falando, umas pessoas acabaram falando que o Minha Casa Minha Vida acabou inflacionando o mercado nesse ano de Copa do Mundo e tal. Porque é o primeiro projeto que se põe dinheiro realmente para se fazer habitação. Diferente de BNH e tal. É um projeto que o governo não faz a habitação, ele põe o dinheiro para que... Inflacionando seria o mercado de construção. O mercado da construção. O que você acha disso? Acho que... Olha, eu não tenho essa informação, mas eu não acho que seja... Não é uma coisa impossível, não. Porque, por exemplo, em Salvador, eu estive lá agora há pouco, agora não, porque você tem uma caída no mercado imobiliário, né? Mas há 2 anos atrás, por exemplo, faltava pedreiro, mestre de obra, faltava gente na construção civil. Então, eu imagino que não sei se esse ano, Minha Casa Minha Vida, porque esse não é um ano que está se construindo muito, pelo contrário, você tem uma queda na atividade econômica, mas eu imagino que no auge da coisa da construção, da especulação imobiliária de 2 anos, 3 atrás, eu acho que pode ter acontecido sim, porque a mão de obra disponível ela não é infinita, né? Então você tem que ter marceneiro, gente que conhece fundação, pedreiro, tal. Se você tem muita construção, é possível. E a depender da cidade também, porque se você estiver fazendo um número de projetos, isso eu estou dizendo assim, especulando, né? Se você tiver um número de apartamentos muito grande sendo feito numa cidade que tem pouca mão de obra específica, especializada, certamente você vai ter que... Se é um jogo do mercado, se não é uma coisa contratada previamente, certamente você vai ter algum tipo de... É a regra do jogo, né? Não vale só para a Bolsa, vale também para o peonato, né? E esse moradia é um dos temas que foi pouco tratado aí durante esses últimos 2 meses de campanha na TV aí, né? Eu acho que foi pouco tratado como outros temas, porque uma campanha como essa, ou qualquer campanha... E aí a gente tem que discutir a reeleição. Quando o governante está no posto, ele tem uma vantagem competitiva muito grande, porque o Minha Casa Minha Vida quem está fazendo é quem está no governo, é o presidente Dilma, os outros não estão fazendo. Eles estão dizendo como é que farão ou fariam. Então, obviamente, o marketing dos adversários todos da presidente Dilma evitam discutir temas sobre coisas que estão sendo feitas ou foram feitas. Porque o que eles podem dizer é o que farão, mas não tem como mostrar, salvo o Aécio, por exemplo, que em Minas, tal, mas mesmo assim não cola. Porque a quantidade de obras de uma presidência da República que está 12 anos no cargo e ela no 4º ano, num país do tamanho do Brasil, é absurdo. Então, é óbvio que se eu fosse o marqueteiro da oposição, eu evitaria esses temas, tipo realizações, porque quem está no poder vai ter.
E se você de fato, como me parece que é o caso, você de fato teve um olhar muito grande para questões da chamada baixa renda, quer dizer, de quem não tinha, mais difícil ainda para quem está fazendo oposição debater isso. Então eu suponho, não sou marqueteiro, mas que se eu fosse um marqueteiro da oposição, eu também fugiria desses temas. Mas aí o que sobra é farofa, homofobia, aborto, temas que eles não sabem nem discutir, né? O que sobra é o Levi Fidelis e essa caquerada aí, cara, né? O que sobra é a fuga de debate, do debate. Primeiro que a forma e a fórmula, no meu entender, estão erradas. Eu me lembro que o Mário Covas dizia uma coisa que eu concordo, ainda que não exista uma fórmula pronta. Eu não sou contra, por exemplo, acho que o negócio do spot publicitário, aquele 30 segundos, 15 segundos, eu acho legal. Agora, acho que esse show da televisão deveria ser substituído por debates. Debates temáticos, tipo, um dia vai ser educação, um dia habitação, sabe? Em 5, 10, 15, 20 debates. É muito mais produtivo, embora, evidentemente, como show, espetáculo, as pessoas vão achar um saco, mas é muito mais produtivo do que esse festival de... né? E aí tem a ver, mas isso tem a ver com muita coisa, tem a ver com cláusula de barreira, com quantos partidos existem com acesso à televisão, mesmo que tenha só 1 ou 2 deputados. Acho que isso é parte de um outro debate que é como mudar, como fazer a reforma política no Brasil. O espetáculo da televisão oco, vazio, quase sempre, é consequência. Agora, ele nem sempre é oco, vazio. Quem tem o que mostrar, tem o que mostrar. E obviamente que se pudesse só ficava nessa, não ia ficar tomando os tiros que toma. Sim. Bob, e como entra o programa de governo escrito para sanar esse problema na falta de propostas evidenciadas nessas áreas, moradia, educação, essas áreas específicas? É de fato uma tendência que vai ajudar? Não. O problema do programa de governo é o seguinte, reforma política, por exemplo, tem vários candidatos, ou pelo menos 2 ou 3, falando em reforma política, né? Eu pergunto, quem discutiu reforma política com quem, em que lugar do Brasil? Você teve um movimento de junho do ano passado, que é um movimento multifacetado, difuso, às vezes contraditório, às vezes com causas de mais, às vezes com causas de menos, e que, no meu entender, era, na verdade, uma explosão de demanda por serviços. São muitas as causas, evidentemente, mas se você tem, como se admite, dependendo de quem cita, ou do IPEA, ou de não sei, de 32 a 46, que são os números que variam, de milhões de pessoas que mudaram de escala social, seja de miserável para pobre, de pobre para um pouco menos pobre, você tem uma Argentina. Se você tiver 40 milhões de pessoas, 46 milhões, é quase uma Argentina. Então, o Brasil, evidentemente, não se planejou para isso, porque a gente nunca planeja nada, não havia planejamento para você receber 30 ou 40 milhões de pessoas nas estradas, nos aeroportos, nas rodovias, nos terminais aéreos ou urbanos. Então eu acho que boa parte daquela explosão foi uma explosão de demanda por serviços. Eu pergunto, a reforma política foi para poder o Brasil se adequar a política ao país que de uma forma ou de outra mudou de 20 anos para cá? O que foi debatido onde? Com os sindicatos? A PUC fez algum debate? Quantos sobre essa questão? Com os alunos ou com os professores? A USP fez, os candidatos fizeram com as entidades de... Eu não vi esse debate ser feito de maneira sistemática. Então, que reforma política será essa que ninguém diz como? Vai ser como? Constituinte exclusiva? Não. De que jeito? É o plebiscito que a presidente sugeriu ano passado e que foi rejeitado pela chamada classe política, se é que isso existe? Esse é só um tema, por exemplo, como tantos outros. O programa escrito é aquela coisa que foi feita aí, que você faz, depois, meia hora depois você está desmentindo, dizendo, voltando atrás, não era bem isso, era aquilo outro e tal. Esses programas não têm valor. O que tem valor, no meu entender, é o que tem capilaridade na sociedade, o que foi discutido realmente com as pessoas, sabe, ou com a maioria das pessoas. Tem coisas que virão da sociedade mesmo que você não discuta. Mas tá bem, mas como é que isso foi conectado? Com quem? Que partido está representando tal coisa, salvo um ou outro, entendeu? Quais são os compromissos verdadeiramente assumidos? Eu acho que são compromissos que você tem dos estamentos de cada classe. A agricultura, o agronegócio, o topo da universidade, 46 reitores, mas quais são os compromissos que têm capilaridade, que foram debatidos?
Eu acho que não acontece também por causa da fórmula. Se você tivesse uma forma de campanha que tivesse debates efetivos, seria uma coisa que ajudaria, inclusive, a organizar isso. Eu acho que não tem, ou pelo menos eu não vejo. Não é que não exista, não existe de maneira orgânica aqui, em todos os lugares. Tem debates difusos, mas eu digo de uma maneira com consequência, que você percebe o andamento. Sim. E aí não está também um problema da mídia em não trazer esses debates para a televisão? Mas aí é um programa que a gente vai ficar 2.000 horas discutindo, porque mídia é um assunto à parte. É outro debate que não existe no Brasil, ou que se dá nas redes sociais, e que eu acho que tem uma coisa farsesca, que quando se fala em regulamentação econômica da mídia, que eu sou a favor, e nós deveríamos, jornalistas, ser, porque isso significa mais espaço para todos nós, imediatamente as associações de classe patronais dizem isso é censura. Estão querendo a censura. Eu não duvido que tenha meia dúzia de idiota que vai querer censurar tal. Não passa. Alguém aqui é a favor? Não passa. Ninguém topa. Óbvio que não passa. Quem censura, aliás, é o dono do meio de comunicação. Qualquer jornalista em qualquer redação sabe que... E a gente está falando de... Quando a gente fala imprensa, a gente está pensando em 2 televisões ou 3 e 3 ou 4 jornais. O Brasil tem 5.600 municípios, tem mídia pelo país inteiro. Vai ver o que acontece no Brasil todo com os donos dos jornais, das rádios, das emissoras de televisão. Quem manda é o dono, cara. Sai se ele quiser, se ele não quiser, não sai. Então, por isso que a regulação econômica é importante, para impedir que conglomerados regionais ou nacionais sejam donos de todas as verbas, todos os espaços. Uma regulamentação econômica bem feita, bem discutida com a sociedade, implica em pluralidade, que é o segredo. Não é impedir ninguém de fazer nada, é permitir espaço econômico para que outras vozes, outros grupos se coloquem. Vai para o interior qualquer do Brasil, vai para um estado qualquer do Brasil, do norte, do nordeste, mesmo do sul, e veja, tenta fazer um jornal, tenta fazer uma rádio, cara, já está, o básico está lá ocupado. Qualquer país civilizado, dito civilizado do mundo, dos grandes países, tem instituições que cuidam da regulamentação desses espaços. Aqui tem essa farsa de dizer que é censura. Não é. Censura quem faz é o patrão, o dono. O papel da mídia é informar os cidadãos e cidadãs, né, a respeito do pleito, né, dos candidatos, de suas propostas políticas, né, para o mandato. A gente tem usado como parâmetro as eleições de 89, foram as primeiras eleições diretas para presidente depois da ditadura. Se pegar o que havia de informação e canais de informação em 89 com 2014, é uma gama muito maior de acesso à informação, de meios para se ter acesso às informações. A televisão ainda é, no Brasil, o grande meio, né, de informação. Mas com as novas tecnologias, principalmente a internet, o acesso à internet, as pessoas têm conseguido sim buscar informações de outras fontes. Mesmo esses blogs, eles acabam recorrendo ao que está no noticiário da imprensa mais consolidada, digamos assim, da grande mídia. Tem um Twitter, aí eu acompanho sempre, tipo, eu sigo Folha, Estadão, Carta Capital. Eu curto páginas de jornais no Facebook. Blog eu não acompanho, eu acompanho mais jornal mesmo. O mais fácil é a TV e o rádio. Não tenho me interessado muito, né? Acompanho mais os sites assim, de grande dimensão, assim, UOL, Globo. É só você mudar de canal que vai estar tudo igual, né? Acho que a partir do momento que as pessoas vão se apropriando mais da tecnologia, fazendo melhor uso dessa tecnologia como uma ferramenta de informação, e o fato da internet ela ter essa possibilidade de ser uma comunicação ponto a ponto, né? Você não tem que ter, não é ponto massa como é a televisão, né? Que você vai de 1 para milhares. A internet você pode ir de 1 para 1 e desse 1 para 1 você chegar a milhares, né? Você pode não ter aumento de assinantes dos jornais, aumento de audiência dos telejornais, as rádios podem estar com a audiência estabilizada, mas não significa que as pessoas estão menos informadas. Eu acho que as pessoas estão buscando mais conteúdo. Eu li, vi outro dia, que seriam hoje 57 congressistas teriam meios de comunicação, aproximadamente 300 políticos ou no Brasil teriam, que eu acho que pode ser mais se você for contar os donos indiretos, mas eu vou dar só um exemplo. Henrique Eduardo Alves, candidato a governador do Rio Grande do Norte, não sei se ainda é dono único, se é dono, mas a família dele era dona, parece que hoje seria sócio, isso eu não tenho certeza, da Cabugi no Rio Grande do Norte, retransmissora
da TV Globo. Collor, idem. Sarney, idem. No Ceará, a família do Tasso, da mulher do Tasso, idem. Os Franco, em Sergipe, idem. Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, idem. Os Coelho, em Pernambuco, idem. E assim vai. Isso tem, nos municípios, uma representação, ou da rádio. Isso não é democrático. Isso não é democrático. As pessoas falam em censura. Qual é o último ato de censura do Estado conhecido, que eu me lembre? Um filme chamado Je vous salue Marie, no governo Sarney, que a Igreja Católica foi contra e acabou que o filme não entrou em cartaz e tal. Então, agora vá numa redação qualquer, Brasil afora, e pergunta para o repórter fora da redação, no boteco ali, se ele pode publicar tudo que ele quis. Óbvio que não. Essa é a realidade. O resto é conversa para boi dormir. Isso desde a mídia do Sirotsky até a mídia do dono da rádio pequenininha lá do interior. Claro, eu não fico nominando, eu falei alguns nomes aí, porque isso é muito óbvio que essas pessoas são donas de emissora. Eu não gosto de fulanizar no debate, porque acaba virando... Mas, por exemplo, você citou o Rio Grande do Sul. A candidata ao governo do Rio Grande do Sul, a Ana Amélia, a vida inteira foi e é uma jornalista do grupo RBS. Assim como o Antônio Brito tinha sido da RBS, depois da Globo e tal. O Lazier Martins, candidato ao Senado, idem, é também do grupo. Não é que ele não possa ser, é que se você não tiver um espaço plural onde possa se dar o contraditório do debate, isso é complicado. E não é porque necessariamente o grupo de comunicação vai assintosamente apoiar. Eu me lembro de um amigo meu que alguns bons anos atrás, ele estava fazendo uma campanha, acho que na Paraíba, e o vice era dono de um poderoso grupo de comunicação. Aí eu falei para ele, mas assim é fácil, né, cara? Ele falou, mas nós não precisamos nem tocar no nome dele, o que a gente faz é jornalismo com os adversários. Fácil, né? A gente pode ver que para entrar talvez em choque com essa mídia já consolidada, a internet, as redes sociais contribuíram muito, né? A gente pode ver em Um Povo Fala, indo às ruas, conversando com estudantes, que graças à internet, graças às redes sociais, os jovens e a sociedade no geral pode ter mais contato com uma informação um pouco mais, talvez, diferente, né, do que a grande mídia. E o problema é que você ainda não tem a certeza de que tudo que está sendo publicado ali é verdadeiro. Você tem um problema exatamente de... Se é uma coisa que o jornalismo serve ou deveria saber, é para atestar a credibilidade básica das coisas. Mas, de qualquer forma, é uma coisa extraordinária. Pelo que me lembro, o Brasil tem hoje 271 milhões de celulares, 100 milhões deles são smartphones, Androids, e tem 61 milhões de usuários diários, cotidianos de internet. Isso é uma força extraordinária. Agora, é óbvio que tem muita verdade e tem muita mentira. E essa lógica do monopólio de um lado, ela cria, ou pode criar, ou eventualmente cria nichos que são o outro lado da mesma coisa. Que é você produzir o mesmo tipo de jogo e de lógica, de forçar a mão do outro lado. Mas eu acho que isso é parte do processo que nós vamos viver, de aprendizado, etc, etc. O que me preocupa é se na transposição desse modelo de monopólio, que, por exemplo, portais. O Brasil, pelo que eu sei, é o único país do mundo que tem portal, como são os portais do Brasil. Porque eu acho que já é uma decorrência da lógica de concentração. O problema é saber se na hora de você definitivamente entrar de maneira absoluta na era digital que nós já estamos vivendo, né, 5 séculos depois de Gutenberg, é se a dominação econômica continuará sendo ainda dos mesmos grupos, porque é uma força monumental. Você imagina se você tem, por exemplo, 100, 200, 300 artistas, se você cria um site, um portal com toda essa força, todo esse poder, toda essa grana, onde você acha que o cara que bota publicidade vai botar? No teu site, no teu blog, no meu, no dele, ou vai continuar na mesma? Então acho que isso vai atrasar um pouco uma coisa que já tem em outros lugares do mundo, que é a pulverização da grana. Você ir lá disputar a sua grana, cara, com os seus talentos, o seu produto e tal. Mas eu não quero ser pessimista, não, só dizendo que, para mim, isso é um fato.
eu vejo desabando a audiência nas televisões, nas grandes redes, e você não vê a grana que deveria já estar rumando em quantidade correspondente para esses milhões e milhões, dezenas de milhões de usuários da internet. Ela ainda não tem a mesma correspondência do tamanho da audiência. E você citou a questão da reforma política, que vem sendo pouco discutida, pouco fomentada na mídia, e eu e o João, a gente acabou ficando com essa parte da reforma da Assembleia Exclusiva Constituinte, e realmente foi verificado isso, que além de ter pouco debate, ela é pouco difundida do que exatamente seria uma Assembleia Exclusiva. Algumas semanas iniciou-se um plebiscito popular para ver se a população desejava a abertura de uma Assembleia Constituinte exclusiva, a fim de realizar mudanças no sistema político do país. Algumas dessas mudanças seriam o fim do voto proporcional para deputados e vereadores e o fim de empresas financiando campanhas eleitorais. Essa foi uma ideia que a presidenta da República teve, né, de fazer um debate político e tentar modificar pelas dificuldades de fazer a reforma política. Vamos imaginar que a gente queira abandonar a Constituição do Brasil. Aí sim, eu faço uma constituinte, como foi feita a constituinte para preparar a Constituição de 88. Para preparar uma nova Constituição e não um remendo à Constituição atual. É isso que eu acho que não pode agora. A Constituição brasileira de 88 poderia ser reformada, poderia ser mudada por uma revisão constitucional que estava prevista depois de 5 anos e poderia ser reformada por um plebiscito, que modificaria, por exemplo, a forma de Estado, a forma de governo e a forma tradicional. Essas duas são excepcionais. A forma tradicional, regular, é a emenda à Constituição. Tem juristas importantes que veem riscos. Eu não tenho nenhuma convicção, nenhuma certeza, só acho que como está não pode ficar. A princípio tenho simpatia pela história da Constituinte Exclusiva, mas eu vejo gente dizendo, olha, mas tem riscos, porque uma constituinte eleita popularmente, porque é isso que a gente está falando, não é alguém escolher uma constituição e botar lá, uma constituinte tem que ser eleita. E vocês podem ser candidatos, tem várias formas de você fazer, tipo, independente de partido, com partido, o cara pode ser avulso ou não ser avulso, coisas que teriam que ser definidas ainda. Mas tem gente que vê o risco de que uma constituinte, ela tem poder constituinte, então qual é o limite do que esses caras vão poder ou não poder reformar se ela tem poder de constituinte, entende? Então existem riscos vários, eu não sou um expert nisso, eu só acho que como está não dá. Se tem o que mudar, tenho que mudar. Em 96 o Brasil, o Congresso, até surpreendentemente, votou um negócio chamado cláusula de barreira. O que é cláusula de barreira? É você obriga que para um partido ter acesso ao fundo partidário, ou seja, grana, né? Tipo esses nanicos têm, né? E para você ter tempo no rádio e televisão, você teria que ter um número X de deputados, por exemplo, chutando, 6 deputados pelo menos em 9 estados, ou vice-versa, 9 deputados em 6 estados. Para você se constituir como partido, tem acesso à grana do fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão. O Supremo derrubou a cláusula de barreira. Então, qual é o problema? O problema não é que o Brasil tem 33 partidos, ou 34, 32, é que todos os partidos que se constituem têm acesso ao fundo partidário e se tiver um ou dois representantes, um representante no Congresso, um deputado, você já tem acesso à televisão, tempo de rádio e TV, 15 segundos, 30 segundos, a depender do tamanho da sua bancada. E isso vira moeda. O pequeno partido, esse nanico, acaba virando, o tempo dele na televisão vira moeda exatamente para quem quer ter 10 minutos, 5 minutos. Quanto maior a sua aliança, maior o seu tempo da televisão. Isso é que explica os 39 ministérios, as 40 secretarias que as pessoas acham que existe por acaso e que vai desaparecer por acaso. Não vai desaparecer por acaso. Se o cara não tiver 39 ministérios, ele vai ter que arranjar algum espaço para os seus partidecos em algum lugar do Estado, seja no ministério, seja na estatal, não tem mágica. Quem diz que vai fazer de outro jeito, como é a regra, ou está vendendo fumaça ou está mentindo, porque não tem escapatória do jeito que o jogo é. Então tem coisas como essas, por exemplo, que tem que mudar. Outra coisa que eu também não tenho convicções, mas que eu sei que tem que mudar, financiamento de campanha. Será que dá para continuar com empresas doando dinheiro, cara? Ou o dono vai doar o dinheiro? Quer dizer, se você, digamos que é uma empreiteira, o cara quer dar
X milhões, ok, mas ele vai dar um nome pessoal. E como é que ele vai dar um nome pessoal para 60 deputados? Vai ficar estranho, né? Meu amigo, para que você está dando dinheiro para 60 deputados em 22 estados? O que você está esperando em troca? Quer dizer, começa a ficar... E eu não sou um conhecedor do assunto no detalhe, mas tem coisas que são óbvias que tem que mudar. Citei duas, e tem muitas outras. Como tá, é que não dá para continuar, cara. Porque como tá, você vai ter, provavelmente, não vou nominar aqui porque está em processo eleitoral, certamente um picareta vai ser o futuro presidente da Câmara, pelo andar da carruagem. Notório picareta. E aí? Entende? O próprio efeito Tiririca é uma prova disso, né? Porque a gente viu na última eleição, agora ele tem um espaço grande para a campanha dele, até está sendo processado, enfim. E cada vez mais os partidos nanicos, voltando àquela primeira questão que você comentou agora, eles cada vez mais optam por pegar celebridades ou pessoas conhecidas na mídia para colocar nos congressos, nas câmaras, e ter o seu espaço garantido, até para ter número de verbas, de ter espaço eleitoral. Eu queria que você falasse até um pouco disso, qual que é o caminho que a gente vai ter? Olha, o Tiririca, até pelo que leio, que eu não acompanhei a atuação parlamentar dele, compareceu, lá esteve, etc. O Tiririca, na verdade, ele tem o espaço que tem agora no horário eleitoral, porque com isso ele vai fazer, a depender da votação dele, ele leva mais 6 ou 7 com ele. E o problema não é nem tanto o Tiririca, a se levar em conta o que ele fez na legislatura passada, melhor do que muita gente aí, que, ao que dizem, né, pelo que leio. Eu não acompanhei a atuação parlamentar do nobre parlamentar Tiririca, mas o problema é a caquerada que vem junto. Entende? O problema é isso aqui, assim como outras coisas aí. E você aí começa a você ter uma representação muitas vezes artificial. Por exemplo, aquela peça rara que dirigiu lá a Comissão de Direitos Humanos, aquilo ali é uma aberração, cara, que ele representa uma pequena parcela do que o país pensa e tal, e no entanto... naquele troca-troca de favores, ou fica com a sua comissão que eu fico com a outra, tal, você criou um embate que foi uma coisa de atrasos e atrasos e atrasos, e que inclusive são que não representam o que o país é. Porque você imagina, pensa no carnaval. O que é o carnaval no Brasil? Veja esses discursos conservadores todos, que boa parte é de hipócrita, da boca para fora, e, amigos, usemos a palavra, o que é a suruba que é o carnaval no Brasil, cara? Nas grandes cidades, era toda uma maior farra do mundo. O que aquilo tem a ver com esses discursos conservadores? Nada. Existe outro país conservador? Claro que existe, moralista, tá, muitas vezes da boca para fora. Mas então é o seguinte, a representação muitas vezes é fake. Ela não é verdadeira, não diz respeito ao que o país é. É tudo uma simulação. O cara simula que ele é um santo, que ele é um enviado dos céus, que está representando pessoas que são santas enviadas dos céus, e é tudo uma mentira, cara, que o país é muito mais complexo e muito mais louco, felizmente, do que isso. Essa moeda de troca do Bolsonaro, quando a gente pensa num segundo e terceiro escalão do governo, Petrobras, os ministérios, será que não tem outros Bolsonaros espalhados no segundo e terceiro escalão que não tem nada a ver com as pastas que ocupam? Olha, eu acho que aí... Quer dizer, o Bolsonaro é a moeda de troca, eu digo assim, sobrou a comissão pro tal do Infeliciano lá, porque os caras tinham interesse em uma outra coisa, aí vacilaram, quando viu o cara estava lá. Eu acho que nas estatais aí é uma coisa de profissionais, cara. Não caia lá de paraquedas quem não sabe o que vai fazer. Quem está ali sabe exatamente o que vai fazer. Quando o partido bota um personagem desse no estatal, seja que partido for, porque também não vamos... fazer de conta que isso aconteceu agora, que isso existiu agora. Isso é outra farsa, cara. Isso é discussão eleitoral, isso é sempre assim, sempre foi. Na época da ditadura já diziam que o presidente da Petrobras era não sei quem, era isso, era aquilo. Então isso é, né? Então eu acho que os partidos colocam nas estatais, aí não, acho que já entram os profissionais. A gente já sabe o que vai fazer ali. Que a gente sabe o que é, muitas vezes. Não é todo mundo em todo lugar, mas quando tem o cara que está ali para poder arrancar uma grana para um partido... O cara que está ali, ele sabe o que vai fazer. Aí não entra lá ninguém voando, nem me botaram aqui, não sei o que eu estou fazendo. Sabe? Você sabe. Infelizmente sabe.
as coligações que existem hoje, por exemplo, um partido que apoia a Dilma no âmbito federal e apoia Geraldo Alckmin no âmbito estadual, em que existe o PT aqui dentro do Estado. Elas também são um exemplo dessa busca restrita pelo poder, certo? Por esse tempo, por essa ajuda, mas sem um fundamento político. Isso tem a ver com tudo que nós estamos falando e tem a ver com o eleitor. Porque o eleitor topa, né? Se o eleitor não topasse, o eleitor topa. Tem gente que vai votar no PSDB, no PSOL, no PT, no Levi Fidelis. Então, claro, é óbvio, você teria que ter um mínimo de disciplina, cara. O cara que tem um mandato tal, ele saiu, outra coisa, saiu do partido, tchau. Ele não mantém o mandato. Na minha opinião, deveria ser assim. Você foi eleito pelo partido tal, salvo um motivo extraordinariamente, não esse faz de conta que ninguém inventou aí, não, porque não estão me querendo. Saiu, devolve o mandato, meu irmão. E aí você tem o quê? Maioria que é maioria de verdade, não maioria que você precisa negociar cada votação. Se o PMDB... O PMDB é uma brincadeira, porque os caras estão um pedaço aqui, um pedaço ali, eles estão sempre com o pé em qualquer canoa. Né? Esse é a representação de tudo isso, né? É o mais profissional deles, né? Eles estão sempre mordendo, né? Então é o seguinte, ou você está de um lado e faz oposição, ou você está do outro e é a situação. Para isso você precisa ter regra clara que seja cumprida. Do jeito que está, tá. Quem é que consegue fazer maioria? O cara está aqui hoje, mas amanhã ele ameaça. Se não me der isso, eu vou para o outro lado. Aí, o que acontece? Nada. Então não adianta você... É um eterno... Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você não sabe o que está errado, né? Mas está sempre errado, mas você não sabe exatamente onde é que começa o erro e onde é que ele acaba. Mas está errado. Não dá para ser assim. Aliás, no mundo está... Quem está do lado, está do lado. No chamado... Os caras que já viveram isso, já fizeram isso a vida inteira, quem está do lado, está do lado. Quem faz de um jeito, faz de um jeito. Quem está do outro, faz do outro. Quem é trabalhista, é trabalhista. Quem é democrata, é democrata. Quem é republicano, é republicano. Se o cara sair, saiu, acabou, cara. Não dá para ser como está aqui. Isso tem que mudar, óbvio, né? O próprio Levi Fidelix está lá respondendo aquelas coisas esdrúxulas em função de dois deputados que nem são mais da legenda dele, né? Os dois do PRTB que já saíram. Pois é, cara. E aí, por exemplo, hoje, aí você vai ver um debate, cara. Um debate que não tem sentido você ter quem tem 0% e quem tem 25, 30, 40, cara. Não tem... É democrático o espaço para todo mundo, cara. Agora, dentro de determinadas regras que sejam democráticas. Não a gente se junta aqui, pega 460 mil assinaturas, faz um partido, vou lá, mordo uma grana no fundo partidário e tem uns 15 segundos, ou 20, ou 30 para poder vender para alguém. Não dá, né? Você acha que a proposta dos três principais, elas soam muito parecidas, assim, no plano geral? Soam porque você acaba não tendo o debate mesmo para valer, cara. Isso tudo que a gente está falando, quer dizer, é como se fosse uma... Sabe quando a água chega de repente assim no rio, você tem uma tempestade lá em cima na nascente, vem assim, é isso. Quem é que resiste, cara? Se você fica massificando para publicidade, massificando o debate, todo mundo acaba se ajustando. Como? Faz as chamadas qualitativas, as quais você junta lá representação de todo eleitorado, reage, vê como ele reage a cada proposta, a cada... Isso você vai afunilando, cara. Você não tem um debate que seja realmente plural. Você não tem a captação que lá de baixo que suba, tal. Fica esse jogo, todo mundo se enquadrando mais ou menos. Por isso que é mais ou menos parecido, ainda que você tenha, evidentemente, diferenças claras, óbvias e evidentes no que cada partido, pelo menos os maiores, significam e são. Tem 2 ou 3 partidos, pelo menos, que têm uma composição social muito diferente e muito mais uma ligação com determinadas faixas da sociedade, em determinados cantos do país, regiões, que é muito clara. Né? Salvo o PMDB, que é um partido espalhado por todos os lugares e que, na verdade, o que eles desistiram desde que o Ulisses perdeu a presidência, na verdade, de disputar para valer a presidência da República, e o que eles se tornaram são uns especialistas em estar no poder. Seja lá quem for o vencedor. Ganhe quem ganhar, dos 3 que estão na frente, ganhe quem ganhar, eles estarão lá. Eu vou mudar só um pouquinho a pergunta do Alex.
Os três candidatos hoje que estão na frente das eleições, eles representam... Quer dizer, isso no domingo à noite já serão 2, se é que serão 2, né? Sim. Provavelmente 2. Eles representam a mesma parcela da sociedade? Não, o setor mais carente da população vê se representado? Não, claramente não. Claramente que não. Por que o PT tem 30 e poucos % quase que imutáveis nos votos ali, do ponto de vista nacional, 33, sei lá, um número... É porque está muito claramente identificado com essa parcela da população por conta das suas medidas nos últimos 12 anos. Acho que isso, mesmo o mais radical marineiro ou tucano, não vai negar que tem uma clareza muito... O que não significa que o Aécio Minas não tenha atendido as classes mais pobres da população, ou a Marina não vem atender. Agora, do ponto de vista factual objetivo, é evidente que a ligação do PT com os sindicatos, o PT nasce da CUT, a formação deles nasce no sindicalismo, o presidente Lula e tantos dos outros que vieram de lá. Então é evidente que esse partido, menos do que antes, mas ainda tem uma capilaridade muito grande com os setores chamados organizados da sociedade, dessa porção da sociedade. Assim como o PSDB, quando nasceu, era um partido de classes médias altas, universidades, etc. Depois se espalha, fica maior ou fica menor, depende. O PSB era um partido pequeno. A votação que a Marina terá, independente de se ela teve ou não teve X ou Y, é uma votação muito maior do que a que o PSB teria não tivesse acontecido um acidente, a princípio. Eu não imagino que o Eduardo teria forças, grana, espaço para chegar, como ela chegou a ter no segundo turno, a hipótese de, segundo as pesquisas, de 50%. Entende? Ele certamente faria uma campanha, era um político competente, hábil, certamente teria, mas não acredito que chegaria a 30%, tal. Pelo menos a princípio eu não acho. Volta um pouco até o que a gente estava falando desse troca-troca de partidos. A Marina fez isso e dá forte indício que vai fazer de novo, né? De que vai deixar o PSB, né? Não, não é que ela dá indícios, ela disse que ela vai criar o Partido Sustentabilidade. O PSB é uma muleta, né? Mas só que ela declarou isso publicamente. Eu estou nesse partido porque não foi possível sair o partido dela, né, a Rede. Então ela declarou que ela entrava provisoriamente no PSB. Aí não tem, nesse caso eu não vejo um truque. Nesse caso ela declarou muito objetivamente: eu estou nesse partido até que eu tenha a possibilidade de fazer. Agora, são essas estranhezas do sistema brasileiro. Quer dizer, você está sendo eleito pelo PSB e você depois vai criar a Rede. Mas é assim que é. Agora, no caso, eu acho que ela não escondeu nada. Quando ela foi para o PSB, ela muito claramente disse do que se tratava. Agora, trocando um pouquinho para a economia. Aí é na praia. Temos aí um ser onipresente que é o chamado mercado, que ninguém sabe quem ele é. O Deus só sabe mercado. Que ele manipula para onde ele convém. E essa última semana, o tal do mercado está manipulando o dólar, a bolsa, de alguma maneira para fazer com que os números mudem. E cada vez que esse mercado mexe com isso, a Dilma sobe mais. Olha, eu não sei se é por isso, mas eu vou voltar um pouco no tempo. Em 2002, certamente vocês todos aqui, quase todos, a maioria não estava ligado nisso ainda, né? Vocês estavam no outro ainda. O ano foi um ano, de uma certa forma, parecido com isso, tanto é que tinha... O slogan de um lado era a esperança vai vencer o medo. Por quê? O que se dizia? Que se o Lula ganhasse, o Brasil ia quebrar, ia ser um desastre absoluto. Como é que terminou aquela brincadeira? Terminou com o risco país a 4.300, se eu não me engano, que era um absurdo, o dólar a quase 4, e a inflação a 12,39 ou 12,53, vocês checam depois aí. O que nós estamos vendo? Uma tentativa de reedição. Isso é ilegítimo? Não é ilegítimo que o mercado jogue os seus interesses. O que você pode desconfiar é da reverberação disso. Por que isso tem essa reverberação? É você tornar isso... Que o mercado tem os seus interesses e joga os seus interesses, é legítimo. É uma parte da sociedade, assim como tantas outras, como o sindicato.
O que é estranho ou o que é revelador é a reverberação e o eco que dão a isso. Isso sim. Agora vamos dizer para quem está em casa o que é o mercado. Nós estamos falando de mercado nos referindo ao sistema econômico financeiro, o sistema financeiro, bancário, etc, etc. Esse tal mercado é o responsável por uma crise que tomou quase boa parte do mundo a partir de 2008 e que já custou até exatamente agora 15 trilhões de dólares e desempregou no mundo todo 100 milhões de pessoas. Isso é o tal mercado. É isso que devia ser dito com todas as letras. O tal mercado tem entre os seus milhões de truques, eu sou profundo ignorante, como está óbvio em relação a esse assunto, mas tem um negócio chamado derivativos. Derivativo é uma dessas pernas desse mercado que, aspas, nominalmente vale hoje, não significa que vai pagar isso, mas que nominalmente vale hoje 1,2 quatrilhão de dólares. Isso significa 20 vezes todo o PIB do mundo junto. Então, é uma ficção. Os 4 maiores bancos do Brasil faturaram o ano passado aproximadamente faturamento líquido 50 bilhões, o que significa o PIB de 72 países. Então é óbvio que isso aí tem uma coisa que está fora do lugar. E o banco mais bobo brasileiro superou os 20% de lucro no ano. E aí ele joga contra a presidenta que foi no mesmo tempo que ele ganhou isso. É da regra do jogo que cada ator social, cada instituição jogue o seu jogo. Eu não vejo problema no jogo dos bancos. O problema eu vejo na falta de filtro na hora de você dizer para a população, informar as pessoas o que significa isso. O que significa esse Deus mercado que as pessoas falam do mercado. Mas quem é o mercado? O mercado é isso que nós estamos falando aqui agora. Entende? Se as pessoas souberem o que aspas, se significa o mercado financeiro especificamente, o sistema bancário, tal, não é você demonizar. Não é isso. Não sei, eu acho que não se trata de fazer isso, de você demonizar. Apenas das pessoas saberem o que significa isso. Não aparecer todo dia na televisão, o mercado, as pessoas ficam se borrando em casa, não sabem o que é o mercado. O mercado é isso, gente. Se as pessoas tiverem informação correta do que é o mercado, elas falam, bem, cara, eu não estou com esses caras, estou do outro lado. Só que, na verdade, as pessoas já intuem, já sabem mais ou menos o que é. E aí você tem as distorções do marketing, que acabam se tornando meio que uma imposição. Porque se de um lado, é o que eu te disse, do outro lado da mesma coisa. Se de um lado você tem o Deus mercado sendo o oráculo que diz o que vai acontecer, o que deve acontecer, a bolsa desce, a bolsa cai, o emprego sobe, do outro lado você contra-ataca criando a coisa do vamos demonizar os bancos, que também não leva a nada, entendeu? Porque uma coisa é você explicar o que é o jogo, é você contar para o leitor, para o cidadão, o que significa cada interesse. E a outra coisa é você ter uma coisa aqui e o outro lado da mesma coisa do lado de lá, entende? As pessoas no meio vão ali tentando entender. Como ninguém é mais tão trouxa assim, né? Vai todo mundo buscando de um jeito ou outro de se informar e toma suas decisões. Em 2002 não funcionou, em 2006 não funcionou, em 2010 não funcionou. Vamos ver em 2010, em 2014 se vai funcionar ou não. Hoje, no Brasil, qual o empresário que vai investir sabendo que vai ganhar um retorno de 10% no ano que vem com essa grande incerteza econômica e incerteza política? Eu acho que nenhum. Para 2014, 2015, por conta da super safra americana, milho e soja, não se espera que 2015 seja um ano de vacas gordas. 2015 torna-se hoje, no cenário atual, a maior incógnita dos últimos 20 anos. Indiferentemente de qualquer vertente que vá ter sucesso nas eleições da próxima semana, que eles reconheçam que o agronegócio é um dos pilares da economia brasileira e que sem o agronegócio, o crescimento brasileiro que está previsto agora para 0,7% em 2014, né, vai ser muito menor. Claro que não é só isso que move. Agora, o poder de quem tem dezenas e dezenas e dezenas de bilhões, evidentemente que é um poder extraordinário quando há uma disposição, uma predisposição para que esse se torne um ator
tão poderoso e tão influente. Mas mesmo com um povo tão pouco informado quanto o brasileiro já foi, hoje é um pouco menos, esse tipo de coisa acontecia mais e tinha mais efeito antes do real, vamos dizer assim, do plano real. Eu acho que antes da era digital, antes de 270 milhões de celulares, antes das pessoas poderem clicar e, mesmo que por descuido, se encontrar com uma coisa que diz, olha, vem cá, isso aqui não é exatamente assim, ou peraí. Entende? Isso que você está falando aqui, que a gente está conversando aqui, vocês vão eventualmente botar na rede, vão botar onde, então um monte de gente vai ver, se multiplica, e assim tem um monte de gente fazendo isso em um monte de lugar, então são inúmeras versões que estão se degladiando e concorrendo aí. As pessoas vão ter a possibilidade de ver isso, ver aquilo outro. Então é claro que o poder da verdade única hoje não existe mais. Basta ver a audiência nos grandes meios, dos grandes jornais, tudo desabando. E não está desabando porque as pessoas não acreditam, está desabando porque existem outras formas de você se informar, de ver, de acompanhar. E o que está aumentando? O número de celulares, né? O acesso. O Brasil é campeão ou é vice-campeão do Facebook, do Twitter, as pessoas estão lá, cara. Mal, bem, com versões contraditórias ou não, com fantasias ou não, mentiras ou não, você tem um vastíssimo mundo de informação para as pessoas. Isso muda o jogo. Claro. E os fatos objetivos, concretos. Ninguém vota contra si mesmo. Se as pessoas decidem votar, seja a favor do Alckmin, seja a favor da Dilma, seja a favor do Lula, seja a favor da... é porque elas entendem que tem motivos para tanto. A gente precisa acabar com essa história de que se votou no meu, o cara é bestial, se votou contra é uma besta. Porque no Brasil é assim, votou no meu é bestial, votou contra é uma besta. Aliás, não sei de quem é a frase, mas eu acho boa. Entendeu? A gente tem que... As pessoas votam de acordo com os seus interesses específicos e alguns interesses às vezes não são mensuráveis. São Paulo parece uma cidadela que teme alguma coisa. Entende? Uma cidadela que teme alguma coisa que se supõe na defesa de algo. Entende? Então é uma cidadela difícil de ser tomada. Porque as pessoas querem assim. Vai fazer o quê? As pessoas querem assim. Então, na matéria que eu e o Alex fizemos sobre economia, nós falamos com um consultor financeiro e a questão do Banco Central vem em pauta. Ela tá sendo pauta dos debates também. E o consultor financeiro ele cobrava uma autonomia completa do Banco Central. Independência formal, né? Isso, uma independência formal, isso. E ele cobrava essa autonomia do Banco Central somente para conter a inflação. Ela funciona na prática, essa autonomia? E existe algum candidato que tem como plano algo parecido com isso? Não. Tem uma candidata que já formalizou isso, que é a candidata Marina. Eu não sou do ramo, cara. Não é a coisa que eu sou um especialista para te dizer. Agora, se o planeta Terra está na situação que está, por conta do descontrole, falta de fiscalização efetiva, mesmo nos Estados Unidos, o senhor Alan Greenspan, que era o gênio, o rei da Coca-Cola, o Bernanke, não sei o quê, papapá. Se o planeta quebrou, cara, com o nego vendendo casas para quem não tinha dinheiro para comprar um hot dog, quer dizer, a independência formal do Banco Central, mesmo para um leigo como eu, me parece que não é algo simples de você, uma decisão simples de você tomar. Nesse ponto, eu ouço economistas de uma outra corrente que dizem que isso não é tão fácil. Numa época do mundo tendo essa volatilidade toda, cara, você entregar o comando da economia formalmente ao setor financeiro, que é o que vai acontecer, porque se já é assim a pressão brutal, do ponto de vista informal, imagina você entregar formalmente. Agora, digo, não sou um expert nisso para ter minha opinião respeitada a respeito disso. É só feeling. E do pouco que eu leio, ou do muito que eu leio, não acho que seja um caminho. Mas aí é palpite. Ouço algumas pessoas do ramo que eu respeito, e essas pessoas, um deles até muito importante, respeitadíssimo economista, me disse, olha, Bob, isso é mais ou menos como o seguinte, você está caminhando numa calçada. Aí você vê que tem um ladrão descendo a outra calçada, você pega, muda de calçada e vai para a calçada dele. Não sei se é exatamente isso, mas eu gostei da metáfora.
Bob, você citou também essa questão do medo contra a esperança, que foi muito suscitado em 2002. Você acha que atualmente inverteu os valores? O medo é de uma política de austeridade da Marina e do Aécio, e a esperança é de uma Dilma manter uma política de emprego e de, mesmo com uma crise, tentar manter os empregos dos juros baixos? Eu acho que de uma certa forma, houve uma mutação do discurso. Quer dizer, o discurso que foi usado contra o PT em 2002, o PT agora em parte, o PT ou quem faz a campanha em parte se apropria dele. É verdade, em relação não só a Aécio, mas em relação à Marina. Se existem fatos objetivos, acho que até existem fatos objetivos para eles trabalharem. Você só trabalha num discurso desse com eficácia se existir alguma suspeita que isso vai acontecer. Se não existir suspeita, não cola. Mas que, de fato, eles se apropriaram desse discurso, em grande parte estão usando, estão. Agora, o nego deu mole do outro lado. Se você diz que você vai fazer isso e depois você recua, se você diz que você vai fazer aquilo e mantém, se você fala, por exemplo, que você não, que o pré-sal no programa, o pré-sal não deve ter essa importância toda, você está abrindo a brecha para o marqueteiro do outro lado atacar. E isso não é necessariamente como todo mundo diz, e de parte a parte, assim como em relação, se você tem um problema do tamanho que é o problema do senhor Paulo Roberto Costa, dizendo que teve corrupção na diretoria da Petrobras, isso é um problema, supondo-se que eu não imagino que o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori vai aceitar uma denúncia e vai aceitar, vai aceitar o Instituto da Delação Premiada, o acordo que foi feito, se não existir fatos objetivos que ele já conheça. Ele diz ali que existem indícios, etc, muito claros. Bem, é óbvio que o marqueteiro da oposição vai se valer disso. Isso não é, como as pessoas dizem, desconstrução, ataque. Isso é um embate político, gente. Tem que ser. Se você diz que você quer fazer independência formal do Banco Central, se outro está nomeando o Armínio Fraga presidente do Banco Central, se a outra tem um pepino com o cara que estava lá na Petrobras para poder fazer caixa ou sei lá o quê. Isso é um embate político. Uma coisa é você xingar, é o Levi delirar lá na expressão. A outra coisa é o embate político das contradições que cada candidatura e cada candidato tem. Não vejo problema nisso. Bob, mudando já de assunto, eu fiz uma matéria que falava sobre educação e saúde, a forma como as pessoas veem essas duas áreas nos próximos 4 anos. E na rua, conversando com as pessoas, a gente viu que há, de certa forma, uma descrença geral nessas áreas, e a crença que existe é em pequenas ações que as pessoas veem como um bom início. E aí entra naquela discussão da ação, que ela serve para o momento, e aquela que é uma política de Estado que vai ter uma duração maior e que vai realmente fazer uma mudança. Fazer investimento realmente na educação, que na minha opinião é fundamental para resolver vários problemas. Enquanto tiver político que pensa só de um lado, ou pensa só pelo lado rico ou pelo lado pobre, nunca vai ser uma educação igualitária. Acredito que as cotas, não só as raciais, mas para quem é de escola pública, acredito que já é um bom começo. Eu diria que hoje em dia a juventude brasileira tem acesso às universidades, né? Agora, precisamos democratizar a escola. Gostaria que tivesse mais respeito pela saúde e pela educação e tudo que eles oferecem, que eles chegassem a cumprir. Nós pagamos muito caro imposto para não ter nada na saúde. O genérico, todo mundo fala que é a mesma coisa e é mais barato. Às vezes eu tenho até medo de comprar, entendeu? A terceira idade não pode ficar sem o remédio porque as doenças se agravam. E o custo hoje da medicina é muito caro. Mais assistência e condições das pessoas se consultarem e fazer os exames em menor prazo de tempo. É isso que todo mundo quer e espera. Não apenas ter médicos, mas ter uma infraestrutura o mínimo possível adequada. No meu entender, o Brasil de 1998 era melhor do que o Brasil de 1994. O Brasil de 2004 era melhor do que o Brasil de 2008. Eu acho que o Brasil da Constituinte para cá de 88 teve avanços significativos importantes, tanto em relação à saúde, a questão do SUS, que evidentemente ainda é absolutamente deficitário diante da imensidão do desafio e
e do tamanho do desafio, né? Porque poucos países do mundo se arriscam a fazer algo do gênero. Os ingleses têm um sistema de saúde e o Brasil está tentando fazer, montando o seu, e você teve, concorde, se eu não se concorde com isso, a perda da CPMF, que são 40 bilhões, você teve tanto, e não é só, estou falando de governo do Fernando Henrique, nem do governo Lula, nem Dilma, não, estou falando de 94 para cá, da Constituinte para cá. Você teve avanços, eventualmente apenas quantitativos em relação à educação no começo, depois você tem haverá uma outra etapa. Avanço na educação em relação ao acesso às escolas, acesso à universidade, é inegável. A qualidade é algo a ser transformado ainda e ser alcançado, acho que totalmente. No Brasil inteiro, então, nos lugares mais longínquos, mais ainda. Mas é óbvio que teve avanço de 20 anos para cá. Para dar uma data pós-constituinte de 20 e poucos anos para cá, Fernando Henrique para cá, teve avanço tanto numa questão quanto outra. É o suficiente? Óbvio que não, basta você entrar em qualquer hospital de periferia que você vai ver que não, mas teve avanço. Se o que está sendo proposto de fato vier a acontecer, tipo 10% do pré-sal para a saúde, para a educação, creio que teremos mais avanços ainda. E eu acho que as pessoas têm mais é que chiar, têm mais é que cobrar e têm mais é que exigir mesmo, cara. Se não for assim, não vai. As coisas só caminham quando as pessoas se organizam e cobram. Não vejo outra saída, não existe passe de mágica que faz as coisas acontecerem. Agora, quando você vai votar o fim da CPMF e todo mundo é a favor, que era o imposto do cheque, todo mundo é a favor, que ninguém quer pagar imposto. Agora, como é que tu vai pagar? Se você perder 40 bilhões na saúde, você vai cobrir como? É que nem você ficar dizendo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá bom, mas fazer como? Com grana de onde? De onde que vem e quanto é? Entende? Então são decisões que as pessoas às vezes tomam, pressionam para que sejam tomadas, mas que você precisa ver que tem consequência. Agora, eu acho que falta muito para a educação e falta muito para a saúde, claro. Quem quer que vença vai ter gigantescos problemas e desafios pela frente. Depende de cada um de nós isso melhorar cada vez mais. Acho, na minha opinião, que é melhor hoje do que era 20 anos atrás e do que já era 10 anos atrás. Bom, gente, o Universidade Aberta essa semana fica por aqui. A gente queria muito agradecer a presença do Bob, que enriqueceu aqui nosso debate. E é isso, até o próximo programa.